Ô, Torino, Ingrid, vocês estão acompanhando também, assim como todo o Espírito Santo, a situação do bairro da Penha. Ônibus foram incendiados, viaturas da Polícia Militar foram atacadas por criminosos na noite de quarta-feira. Ontem, durante o dia e amanhã, também foi uma situação bastante delicada. Ou seja, os últimos dias foram de confrontos, né? E tudo isso por quê? A polícia sobe o morro, vai na comunidade para fazer o trabalho dela, acaba sendo obrigada a trocar tiros com criminosos que recebem as guarnições na base da bala. Aí o policial, que não vai entregar um buquê de flor pro vagabundo que tá dando tiro nele, vai devolver bala também. Um criminoso do PCV acabou morrendo nesse confronto, aí ficou todo mundo... O que é mais triste, Douglas, é que eles queimaram ônibus em homenagem a esse criminoso que foi assassinado pela polícia. Quem é que homenageia depredaram viatura da polícia Militar. Quero parabenizar a Polícia Militar pelo excelente trabalho que faz à frente aí da nossa segurança. E, meu irmão, atirou contra a polícia, não vai receber, como você falou, flores, não. É o recado do comandante até isso, né? Ele falou, né, que vai pro IML. Inclusive a nossa delegada, agora nós intitulamos Suzy a nossa delegada, Sempre foi. A nossa delegada, porque ela sabe um pouquinho de tudo e muito mais ainda. E a Suzy está acompanhando essa triste realidade essa semana, desde quarta-feira, e hoje também não é diferente, né, Suzy? Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde para você, Camargão, para o George, para a saudosa Ingrid, para o Torino, que hoje estão aí acompanhando a gente no TN, matando a saudade de muitos de nós, né? Pois é, falando agora sobre essa triste notícia que a gente, infelizmente, em meio à comemoração tem que passar, a situação no bairro continua tenso, porém está sendo patrulhado pela Polícia Militar. Tanto que hoje pela manhã houve um novo enfrentamento. A polícia foi recebida a tiros lá em cima, no bairro da Penha, exatamente no momento em que Anderson de Andrade Bento, 32 anos, era enterrado ali no cemitério de Maruípe. Quando isso acontecia, tiros foram dados contra as viaturas lá em cima. O helicóptero da Polícia Militar sobrevoou ali o complexo da Penha para dar segurança aos policiais que estavam fazendo o patrulhamento naquela área. Com relação aos ônibus, a Ceturb acabou de passar para a gente que algumas linhas, no total de 6, ainda não estão servindo os bairros como deveria. Não estão indo ao alto, por exemplo, do bairro da Penha, Floresta, São Benedito, Gurijica. As pessoas que moram lá em cima ainda estão sofrendo por conta disso daí. Mas como disse o coronel, Douglas Caos, o patrulhamento vai continuar de forma indefinida, eles não vão arredar o pé do bairro da Penha, que tudo esteja apaziguado. E a nossa repórter Júlia Cássia esteve ontem à tarde conversando com o coronel, que mais cedo divulgou uma lista dos 15 homens, 15 lideranças aí do PCV, que estão sendo procurados pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Então agora ele vai dar detalhes sobre essas pessoas e a gente acompanha. A morte de Anderson Andrade Bento, 32 anos, aconteceu em um confronto com a Polícia Militar no bairro São Benedito, em Vitória. Foi na tarde desta quarta-feira. Anderson é irmão de um dos fundadores da facção 1º Comando de Vitória, o PCV. A morte dele causou uma série de ataques que começaram horas depois. Viatura da Polícia Militar que estava na Avenida Marechal Campos foi atacada. O flagrante foi feito pela pessoa que fazia esse registro e é possível, inclusive, ouvir os disparos. Que saco. Ó, tiroteio aqui embaixo. Aqui. O resultado foi esse aí, que o policial detalha. Um disparo aqui, ó. Quebrou o vidro aqui dessa janela aqui, ó. Um disparo aqui na porta. Transfixou. Aqui, ó, saiu. Tem mais um aqui, ó. Quebrou a vidraça lá da Torino Santana, debaixo da porta de aço. E quebrou essa loja aqui também. Nesta outra imagem, os policiais enquadram algumas pessoas na parede, ainda no alto do bairro. E um outro homem, na rua, sem camisa, tenta se aproximar do PM, que está armado. Repare que o policial militar pede para o homem parar. E um homem que parece estar mancando se aproxima pedindo calma. Logo em seguida, ele tenta se atracar com o policial, querendo pegar a arma. O PM consegue reagir e dispara. Mas os ataques à força de segurança não pararam por aí.
Um ônibus foi incendiado em Jardim Camburi, em Vitória. Nas redes sociais, uma das pessoas que estava no coletivo relata o medo que passou. O ônibus foi incendiado em movimento e ainda com os passageiros dentro, descreve ela. Na Serra, um outro coletivo foi incendiado em Jacaraípe. O motorista teria tentado fugir dando ré, mas não conseguiu. Nesta outra imagem, há 6 pessoas que passam correndo, a pé e de bicicleta por aqui, são suspeitas, apontadas como responsáveis pelo incêndio coletivo. Ao redor do Complexo da Penha, em Vitória, viaturas foram apedrejadas. Outras foram atingidas por tiros. De acordo com o comandante da Polícia Militar, foram 5 viaturas danificadas ao todo. Os faccionados começaram a atirar contra o destacamento de São Benedito, apedrejaram 2 viaturas, acertaram 3 viaturas com disparo de arma de fogo, 2 coletivos foram incendiados, um em Jacaraípe e outro em Camburi, e também tivemos 2 coletivos apedrejados. Tudo teria começado, de acordo com o comandante Douglas Caos, quando a Polícia Militar subiu o bairro de São Benedito para cumprir mandados de prisão que tinham como alvo as lideranças do 1º Comando de Vitória, o PCV. Entre os procurados estava Rainer Rodrigues Silva, de 23 anos, e também Anderson de Andrade Bento, de 32, o Andinho, que é irmão de algumas lideranças do PCV. E foi exatamente na abordagem a Andinho que a confusão aconteceu. O coronel Douglas Caos falou que Anderson tinha uma longa ficha criminal e que participou de um crime bárbaro há alguns anos. Um fato relevante que o Andinho, ele tinha um mandado de prisão por homicídio. E esse homicídio foi de extrema crueldade. Eles pegaram o indivíduo que estava devendo a boca de fumo, cortaram 8 dedos dele, deram 50 disparos de arma de fogo e o Andinho estava presente. Um indivíduo altamente perigoso que ontem se atrocou com os policiais militares para tentar contra a vida dos nossos militares, foi alvejado, socorrido e veio a óbito. Anderson é de uma família do crime. O irmão Yuri de Andrade Bento, 26 anos, está preso em Viana. João de Andrade, o Joãozinho da 12, é um dos fundadores do PCV. Ele e Giovanni de Andrade Bento, o Vaninho, são antigas lideranças da facção e estão presos no Presídio Federal de Rondônia. Hoje, a ordem era manter o Complexo da Penha cercado e sendo patrulhado. Ao redor dos bairros envolvidos, viaturas estão de prontidão. A Setúbal informou que 20 linhas que servem o bairro não irão circular por falta de segurança, mas o comandante garantiu escolta. Nós convocamos toda a nossa tropa administrativa, nós estamos aumentando a escala no policiamento, estamos trazendo policiais de outros batalhões, estamos concentrando toda a nossa tropa especializada nesse local. E repito, não será essa ação contra a Polícia Militar, contra coletivos, que a Polícia Militar arredará o pé, ao contrário, nós vamos aumentar mais as operações contra esses faccionados e aumentar também a segurança da população, principalmente no entorno do Complexo da Penha. Essa foi uma matéria para lembrar você, relembrar sobre tudo que tem acontecido e qual foi a origem. E agora nós vamos assistir a matéria com a Júlia Cássia, falando sobre essas pessoas que estão sendo procuradas pela Polícia Militar e são lideranças do PCV. Vamos ver. A lista contém 15 nomes de foragidos. Todos, segundo a Polícia Militar, são integrantes da facção 1º Comando de Vitória. São eles: Washington Damásio da Silva, Leonardo Diniz Bichler, Jonatas Jesus dos Santos, Lion da Silva Oliveira, Tiago dos Santos Azevedo, Rudinei Jacinto dos Santos e Rainer Rodrigues da Silva. Jean Cláudio Abreu da Silva, Jean Finamori Bento, Pedro Almeida Alves Júnior, Alain Reis dos Santos, José Paulo de Souza Ferreira Júnior, Bruno Nascimento Adriano, Emerson de Jesus Dias Santos, Bruno Trindade da Silva. Todos eles têm papéis diferentes, são lideranças, um mexe com tráfico de drogas, o outro mexe com munição, o outro faz contabilidade, o outro é que negocia com o Estado do Rio de Janeiro, ou seja, há uma estratificação dentro da facção. Todos eles têm mandado de prisão e não acontece nada nessa região sem que tenha um consenso entre eles. A polícia afirma que os foragidos têm relação com os ataques registrados na noite de quarta-feira.
2 ônibus foram incendiados e 6 viaturas apedrejadas. Os ataques foram uma resposta à morte de Anderson de Andrade Bento, o Andinho, de 32 anos. Ele é apontado como uma das lideranças do 1º Comando de Vitória. O PCV, ele tem uma forma organizada, onde o seu faccionado, ele segue literalmente as determinações da facção. Ou seja, ninguém queimou o ônibus sem a quiescência dessas lideranças. O comandante ainda justificou a retaliação violenta dos criminosos pela posição de destaque que Anderson ocupava na facção. A morte dele significa a perda de uma grande liderança. Por isso, a Polícia Militar afirma que não tem previsão para desocupar massivamente as comunidades. Escalamos a tropa do CPOE, que é uma tropa especializada, Batalhão de Missões Especiais, a Força Tática, Batalhão de Ações com Cães, Regimento de Polícia Montada. Nós temos agora 71 policiais fazendo incursão no bairro da Penha, São Benedito e no Bonfim, principalmente no sentido de prender as lideranças, alguns gerentes do tráfico do 1º Comando de Vitória, que é ligado ao Comando Vermelho do Estado do Rio de Janeiro. Não tem hora para acabar. Diante da ação deles contra o Estado, no sentido de apedrejar viaturas, de atirar contra as nossas viaturas, essas operações serão ininterruptas. Pois é, se você souber de alguma informação dessas pessoas, denuncie, ligue 181. Com vocês aí no estúdio. Valeu, Suzy, obrigado. Olha, gente, a gente vai...